Natural de Salvador, Bahia, bacharel em artes cênicas pela UFMA. Dentre suas obras escritas para teatro, existe o espetáculo Atire a Primeira Pedra, Oyácia, Filha de Oyá, Corpo Frio, Ogum, Deus e Homem, e o mais recente, Sobre a Pele. Gostaria de convidar o dramaturgo Fernando Santana. Boa noite. Boa noite. Boa. Fernando, Oi. quando você começou a escrever ficção? Olha, eu comecei a escrever já tem um tempo. Eu comecei no Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, como um jovem integrante do grupo de teatro do Liceu. E lá foi ministrada uma oficina por Adalice Souza. E desde essa oficina, lá em 2001, particularmente, eu comecei a ter interesse pela escrita, né? Marfuz foi um grande incentivador disso. Marfuz, com seus estímulos, que é diretor de teatro, ele é diretor do Cuida Bem de Mim e me trazia muitos estímulos de livros, de obras. No próprio processo do espetáculo, a gente também era meio que obrigado a ler muita coisa, então despertou em mim essa vontade grande de escrever, assim. Eu nunca fui bom aluno, assim, na escola pública. Eu tive muita curiosidade, assim. Apesar de gostar de estudar, eu nunca fui um excelente aluno, não tirava as melhores notas, mas eu tinha muito interesse, sempre fui muito curioso com as coisas. E aí, durante o processo do Cuida Bem de Mim, a gente fez uma oficina com a Adalice Souza, e em meio ao processo, a gente também fez adaptações. A gente atualizou o próprio texto do Cuida Bem de Mim com as gírias atuais e tal, porque era um texto feito em 1996, então era um universo muito, muito próprio da escola pública, então isso também me estimulou a escrever. Eu entrei na escola de teatro e, junto com Fernanda Júlia, fui convidado por Fernanda a escrever junto com ela Ogum, Deus e Homem, que foi a peça de formatura de Fernanda, né? Antes disso, eu fiz Atire a Primeira Pedra, esqueci, é tanta coisa na cabeça, gente. Eu fiz Atire a Primeira Pedra em parceria com Cleise Mendes, que eram textos de Nelson Rodrigues, né? Eram contos de Nelson Rodrigues adaptados para a dramaturgia, para o teatro. E ali também foi mais um exercício de estímulo de Marfuz, mais um incentivo muito grande. E aí eu fui convidado por Fernanda Júlia, que esteve aqui hoje, e a gente fez o Ogum, Deus e Homem, que era uma peça que tinha o recorte de Itãs de Ogum, esse deus high-tech, e a gente fez uma dramaturgia em cima dessas histórias, desses Itãs. Acho que foi a partir de 2001. Acho que foi isso. No seu processo de escrita para teatro, o que vem primeiro? O tema ou a história? Depende muito, assim. Eu acho que eu não tenho uma fórmula, não. É muito instintivo também, assim. É muito... Eu não sei. Eu, como ator, eu costumo dizer, assim, já entendi muito isso em mim. Claro que eu tenho constante revolução, mas eu percebo que eu consigo assimilar melhor as coisas quando eu me emociono. Então, escrevendo não é diferente, assim. Eu começo a escrever muito através de alguma emoção, assim. Às vezes uma música, às vezes uma coisa na rua, às vezes uma coisa ruim que alguém me diz, às vezes uma coisa boa que alguém me diz, às vezes uma coisa boa que minha esposa me diz em casa, ou ruim também. Depende muito, assim. O que me move é sempre, assim, antes de qualquer coisa, é provocar um tema. Quando eu não sei, geralmente, a resposta, digamos assim, de alguma coisa, eu busco colocar no papel e tentar me entender ali, que os personagens me deem algum caminho, alguma possível solução para aquilo que eu não consigo entender ainda. Numa conversa com a escritora Conceição Evaristo, chegamos à conclusão de que as ficções existem para preencher lacunas deixadas pela realidade. Para Fernando, para que servem as ficções?
Olha, Anne Bugar, a diretora da City Company, ela diz uma coisa muito parecida também. Ela diz que o teatro ele existe para levantar questões que foram ocultas pela memória. E eu acho que dentro disso, dentro dessa ótica, eu acho que a dramaturgia hoje, a ficção, existe para apontar caminhos. Eu duvido muito da dramaturgia que é feita para ensinar alguma coisa. Eu acho que a beleza, eu acho que o cerne da dramaturgia é quando ela te provoca questões. Fazer uma pessoa sair de sua casa, a não ser que seja esse o propósito, para você ficar à noite escrevendo um texto de teatro para ensinar para ela como isso ou aquilo deve ser, eu acho um pouco pretensão demais. Eu acho que a vida de cada pessoa tem uma história de vida muito diferente. Eu acho que doutrinar alguém através do teatro, eu acho que é dar conta da vida dos seres humanos numa peça de teatro, numa história, é muita pretensão. E essa, particularmente, não é minha pretensão nunca como dramaturgo. É sempre realmente levantar questões e me fazer entender um pouco o caminho das coisas. Onde Fernando escreve suas ficções? No gabinete? Na cama? Ou na sala de ensaio? Pergunta maravilhosa. Pergunta dessa a gente responde rindo. Porque... Rapaz, depende, viu? Olha. Eu escrevo, lá em casa eu tenho computador, não escrevo no computador. Eu tenho uma espécie de escritóriozinho. E é um lugar onde não só eu, mas minha esposa também, que também está escrevendo, cada vez mais está se envolvendo nisso, né? Por osmose, por insistência minha também, sou muito teimoso. Mas eu escrevo no meu escritório, em casa. Mas, eu estava até falando agora há pouco com o Diego Pinheiro também, que é coordenador das leituras aqui, que também é dramaturgo, diretor do Teatro Base, e ele estava falando que eu escrevi algumas coisas, eu estou escrevendo uma peça nova agora, então eu escrevi algumas coisas muito rapidamente no meu diário, e eu preciso chegar em casa urgente para escrever, porque tem isso também da compulsão. Quem escreve, eu não sei, eu sou muito compulsivo assim. Hebe Alves que fala, tive um insight. Então eu tive um insight, eu tenho que escrever logo, porque senão a ideia vai embora. E se eu pensar demais, eu não escrevo. Se eu ficar... mas acho que fulano não deve ficar com cicrano, porque cicrano é muito ruim, cicrano é horroroso. Eu não escrevo. Então as histórias não acontecem. Muitas histórias que eu deveria ter escrito não foram escritas porque eu pensei demais. Eu acho que tem um pouco desse instinto também, da vontade do momento também. O diretor de teatro, Juliane Frizerrat, disse que a realidade tem sido tão invasiva na linguagem que ele tem usado cada vez menos a metáfora nas suas obras e se utilizado cada vez mais da realidade nua e crua nas suas ficções. Em que lugar ainda mora a metáfora na obra de Fernando? Em tudo. Na minha vida. Quando eu escrevo, é parte da minha vida, da forma como eu consigo enxergar o mundo, talvez de uma forma ingênua demais, talvez de uma forma dura demais, mas a metáfora ela está imbricada na forma como eu escrevo, assim, seja de uma forma às vezes muito doce, mas de uma forma que eu acredito ser possível. Sobre a Pele agora é um exemplo disso. Eu escrevi sobre a Pele, o espetáculo sobre a Pele, dirigi o espetáculo muito através de metáforas, assim, e eu vejo muito cruel. E, sobretudo, o universo feminino. E quando eu falo universo feminino, eu estou englobando todas as mulheres, negras, brancas, todas. Eu falo do universo feminino como um todo. E percebo que é tudo muito cruel nas coisas mais simples que a gente imagina. Eu li, e o elenco também leu, o livro da nigeriana Devemos Todos Ser Feministas. E é uma palestra, né? O livro é uma palestra, e coisas muito interessantes que ela cita no livro, como às vezes o guardador de carro, ele sempre vai, o flanelinha, ele sempre vai perguntar do valor sempre ao homem, mesmo que a mulher esteja dirigindo o carro. Então, eu vejo tudo de uma forma muito dura, assim, muito triste. Assim.
A história da minha mãe biológica é uma história dura, uma história difícil, uma história de muita luta, assim. Então, enfim, eu só consigo falar da beleza que existe, que eu acredito e que vejo que existe em todas as mulheres, quando eu consigo me aproximar da minha mãe, assim. Eu acho que para mim é o grande exemplo de mulher e de força, assim, de vitória. Sem excluir, claro, tudo que eu tenho visto, infelizmente, ainda acontecer. Até o fato de tudo que está acontecendo hoje na política, eu vi em algum lugar, não vou lembrar agora, porque é uma mulher que está no governo. Então, não estou aqui levantando bandeira de nada, mas é muito duro a gente, às vezes, resumir o fracasso, a fragilidade no ser feminino ainda hoje, até hoje, isso, entendeu? Então, isso particularmente foi uma coisa que me motivou. Talvez eu esteja adiantando alguma coisa, alguma resposta, mas a vida é assim, de adiantamentos. Então, eu escrevi muito sobre a pele movido a isso, assim, desse incômodo, sabe? E da sensibilidade que eu acho que é necessária para o mundo e que parte das mulheres, parte delas, sempre partiu delas e sempre partirá delas, eu acho. Fernando, você recebe 2 convites para jantar no mesmo horário, no mesmo dia. Vai ter que furar um desses compromissos. Um convite foi da ficção e o outro era da realidade. Você ia furar com a realidade ou com a ficção? Eu furo com a realidade, com certeza. Eu prefiro pirar. Eu prefiro ter a liberdade para sonhar. A realidade é muito dura hoje. Muito dura. Eu prefiro ter a possibilidade de sonhar ainda. A realidade não faz com que a gente sonhe mais. Isso foi tirado da gente. Infelizmente, cada vez mais a gente não tem mais o direito de sonhar. E se a gente fala em amor, se a gente fala em carinho, se a gente fala em dia do amigo, a gente é careta, a gente é clichê, se a gente pergunta como é que você tá no WhatsApp, a pessoa manda uma cara assim estranha, tipo assim, perguntando como é que eu tô. Tipo assim, as pessoas, ao mesmo tempo que estão muito próximas por conta da internet, por conta de tudo que é muito rápido, né? Estão muito distantes ao mesmo tempo. Eu ficaria com uma ficção, poxa, 1000 vezes. Jantaria, tomaria café, chá das 5. Elisa Lucinda, em depoimento aqui no Melanina Acentuada, disse que o pacto entre o espectador e o autor da obra se consolida quando ambos não duvidam mais da ficção estabelecida no palco. Para Fernando, no que consiste o pacto com o espectador? Todo dramaturgo, na minha opinião, ele escreve para ser por conta de um tema, mas ele escreve a serviço do seu tempo. E eu posso escrever hoje com toda uma roupagem do século XVIII, mas o que eu escrevo, ele precisa servir ao tempo de hoje. Eu posso escrever uma peça futurista, como por exemplo a Namíbia Não, mas ele precisa causar provocações, motivações, desânimos, raivas, ódios, qualquer que seja o sentimento para o período de hoje. Então, eu acho que, particularmente o que eu escrevo, Fernando Santana escreve, é voltado para uma provocação do hoje. E tem que estar em total contato com as pessoas de hoje. E quando criticam sua escrita, isso afeta mais o seu coração ou a sua cabeça? Afeta meu coração, com certeza. Eu sou, nossa senhora, se deixar eu choro o dia todo. Eu sou muito emotivo, às vezes muito besta também, mas é porque, eu não sei, assim... Arido Deda fez um exercício uma vez, quando eu estava fazendo um curso com ele, muito interessante, um exercício muito simples, né? Ele colocou todo mundo na parede, assim, encostado na parede, todas as pessoas dali encostadas na parede, e pediu para que um a um saísse da parede, desse um passo à frente. E aí cada um saiu. E aí cada pessoa saiu com a parte do corpo mais projetada primeiramente. Então teve gente que saiu com a parte da cabeça, logo, a cabeça vai logo. Aí ele disse, não, você tem uma tendência a ser mais cerebral nas suas coisas, nas suas escolhas, a sua forma de ver o mundo é mais cerebral. E eu saí com o peito aberto, parecendo idiota. Saí com o peito aberto,
que eu acho que influenciou o mundo, coitado de mim. Aí ele falou assim, ele fez bem assim com aquela cara séria dele, ele falou assim, você sai com o peito aberto para tudo, tome cuidado. Aí eu fiquei um pouco assim, né, poxa, tomei um chefe de areia. Aí ele fez assim, mas você vai com o coração aberto para a vida, isso é bom. Então é a forma como eu escrevo também, então tudo assim, e às vezes eu tento até me blindar disso, viu, mas é difícil, assim, eu tenho um coração muito aberto para as coisas, e isso é o que me move para o mundo, assim, e para escrever. Agora a gente queria abrir a entrevista pública para quem está presente. Alguém tem alguma vontade de fazer uma pergunta sobre a escrita do dramaturgo Fernando Santana? Levanta a mão, tem o microfone aqui. Boa noite, meu nome é Matheus. Eu queria saber qual o autor que você mais se inspira e qual o autor que você tem mais uma relação de amor e ódio. Olha, o que eu mais me inspiro, sem dúvida, eu sou muito contaminado por Nelson Rodrigues. Inclusive em Sobre a Pele, as formas de cortes de cena, os diálogos rápidos, os diálogos curtos, estão muito presentes também em Ogum, né? Que foi um espetáculo que veio logo em seguida, depois do Atire. E também a forma dos personagens se relacionarem com a vida, de estarem o tempo inteiro a flor da pele, à beira do precipício, isso é muito rodriguiano. Então, assim, eu chupo muito de Nelson Rodrigues, sim. Agora, eu não saberia te responder, não tenho nenhum ato de amor e ódio com nenhum, não. Assim, nunca parei para pensar nisso. Mesmo. Tudo que eu leio, geralmente eu aprendo alguma coisinha. Né? Mas não saberia te responder agora essa pergunta. Não tenho. Nando, a gente já trabalha junto há um tempo, enfim, as coisas ficam na intimidade do trabalho, né? De ator, de dramaturgo, a gente vai conversando. Mas, engraçado, vendo o áudio de Arguí, né, nessa entrevista pública e vendo essas respostas, me veio uma pergunta, me colocando no... Eu nunca me coloco no lugar de dramaturgo, eu esqueço essa parte. Isso é uma coisa que eu vou levar mais em consideração e vou estudar mais. Eu acho que eu ensino mais do que... Enfim. E aí eu pensei em você, nesse sentido agora, que está aí como escritor. Olhando a realidade do Brasil, não vou nem olhar do mundo, a realidade brasileira, com a quantidade de mídia disponível de entretenimento, principalmente quando a gente vê o cinema agora com um aporte de 3D, 4D, enfim, sem brincadeira, mas dizendo que é uma experiência. E o cinema, a televisão, agora a mídia de web, né? As novelas de web, as séries de web que estão acontecendo e tal. E você escreve para teatro. Qual é a realidade do dramaturgo, do escritor de teatro para teatro, hoje nessa realidade brasileira midiática, pulverizada, nessa era digital? Olha, eu acho engraçado assim. Uma das funções do dramaturgo é perpetuar o teatro, né? Independente de ser um teatro testocentrista ou não, né? Mas eu acho uma situação, é doloroso dizer isso assim, porque o dramaturgo para teatro é uma coisa, o teledramaturgo é outra. Por exemplo, eu tenho exercícios de escrita de roteiro, eu tenho alguns roteiros que eu também escrevi, os roteiros que ainda não foram rodados. Eu acho que há lugar para tudo no mundo, há lugar para tudo na Terra. Eu acho que o objetivo aqui hoje é discutir, claro, o dramaturgo, a pessoa que escreve para teatro, mas em outro lugar pode estar tendo, nesse mesmo horário, uma conversa, um bate-papo com pessoas que escrevem roteiros, como teve recentemente. Então, há lugar para tudo. O que eu acho que não pode acontecer é a gente desanimar pelo que está acontecendo, como está acontecendo com muitos artistas, aqui em Salvador particularmente. Achar que agora, porque por isso tudo, infelizmente, que está acontecendo, a gente tem que acabar. Não, eu estava falando isso lá no Coletivo AMBA, que é uma rede de artistas latino-americanos que eu faço parte,
E eu vou repetir aqui, assim, o teatro ele sempre nasceu e existiu das cinzas. E o dramaturgo vai junto nisso que eu estou falando. Então a gente não deve parar e nem merece parar por conta dessa aqui. Muito pelo contrário. É agora que a gente tem que mostrar a nossa força artística. E isso está acontecendo. Eu estava conversando com o Chico Assis, com o Guerreiro ontem, e eles estavam falando justamente sobre isso. Quanta coisa, quanto teatro teve nessa cidade esse ano. Quanta coisa está acontecendo aqui. Esse festival é uma grande prova disso. Então, assim, se a gente olhar, é engraçado como as coisas são. Porque há um tempo atrás, quando, digamos assim, a coisa estava menos pior, porque sempre está ruim para o artista, quando a coisa estava menos pior, tinham poucas peças, tinham poucos festivais. E hoje, quando a coisa está barra pesada, o bicho está pegando, a gente se encontra agora às 8 horas com um grupo de pessoas aqui a fim de discutir sobre teatro, sobre falar sobre arte. Enquanto muita gente desacredita na gente, coitado deles. Acho que é isso. Não sei se eu te respondi. Bem, a minha pergunta é simples, eu acho. Em que lugar você está agora como dramaturgo? Nossa, que pergunta simples, hein? Eu com uma pergunta simples dessa, ficava feliz. Olha, eu tenho muito prazer no lugar onde eu estou, mas o lugar onde eu estou ainda merece muitos passos. O lugar onde eu estou é de estar no festival, falando sobre uma peça que eu escrevo, sobre as coisas que eu escrevo, mas ainda há muito o que contar. E isso não me engrandece em nada, muito pelo contrário. Mais um passo das madrugadas que você é dramaturgo também, Diego, você sabe, das madrugadas que a gente vira escrevendo, das ideias que a gente tem no ônibus, das coisas que ninguém acredita, que você tem que acordar sua esposa para ver uma cena rápida, entendeu? Eu estou nesse lugar, entendeu? Nesse lugar feliz, eu estou muito feliz, porque há um tempo atrás o dramaturgo ele não tinha essa visibilidade. Ele era só, publicava o livro dele, montava a peça dele, mas não tinha essa força, essa visibilidade que está tendo aqui, por exemplo. É isso. Fernando, você passou por uma experiência muito intensa com um grande dramaturgo da atualidade, e eu acho que ele já nasceu ícone, que é Aristides Vargas, que lamentavelmente muita gente aqui no Brasil ainda não conhece, apesar de termos grandes mestres aqui no Brasil que são fãs dele. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa experiência com Aristides Vargas, que também é ator, que também é diretor e que também recebeu a sua escrita e te estimula até hoje. Assim, eu queria que você registrasse pra gente essa experiência. Não, achei maravilhoso, como boa capricorniano que você é lembrar disso, porque... Não, porque Aristides, ele foi um grande motivador daquilo que eu não acreditava. Eu sempre tive vontade de, por exemplo, fazer um monólogo, não tinha coragem. Então eu tinha muita vergonha, eu fazia os textos e tinha muita vergonha de mostrar. Aristides, Fernanda Júlia e Mafuz. Eu lembro muito bem disso. E Aristides, a experiência com ele, particularmente lá no Equador, foi muito reveladora para mim, assim. Ele é um grande prepulsor, um grande incentivador e idealizador do Coletivo AMBA, a rede de artistas hoje que a gente faz parte, que eu faço parte. E ele, além dos ensinamentos teóricos dele, de dramaturgia, ele tem ensinamento prático. Então, é por conta de Aristides Vargas também que hoje eu tenho muita vontade de fazer um monólogo que fala sobre um ator que não quer fazer a peça proposta pelo diretor, porque ele se conflita justamente com a ficção e a realidade. E também, hoje eu tenho uma oficina desenvolvida de dramaturgia e atuação. Então, esses estímulos, esses mestres que estão na nossa vida, que fazem o combustível da gente como dramaturgo, como artista, não cessar, não acabar, entendeu? E Aristides, sem dúvida, é um deles. E até hoje, a gente se comunica falando sobre dramaturgia, ele sempre muito ocupado, não é uma pessoa solicitada, não é uma pessoa que roda o mundo todo, é assim, pessoa insuportável, chata. Aí
ele, quando pode, vê os meus textos e lê os textos e dá sempre um feedback, sempre muito positivo, realçando aquilo ou isto. Um outro grande mestre, assim, sem deixar passar, foi Marcos Barbosa, que foi professor da faculdade. Ele hoje está, se eu não me engano, viu? Posso estar errado, ele dá aula no Ceará hoje, se eu não me engano. São Paulo, estava errado, dá aula em São Paulo. E também Cleise Mendes, que foi a dramaturgia de Atira a Primeira Pedra, eu dividi com Cleise Mendes, uma grande Cleise Mendes, que aqui não merece eu ficar, desmerece eu apresentar, né? A grande dramaturga baiana. Desculpa, tem uma outra pergunta, aproveitar a oportunidade, né? Você escreveu sobre a pele, que conta a história de Sofia, né, em suas fases. E eu gostaria de saber como foi para você escrever o texto sendo interpretado por atrizes, ou seja, é um texto muito feminino. Inclusive, algumas pessoas pensavam que era uma dramaturga. Eu queria saber de você como foi esse processo de escrever um texto tão feminino e esse contato com essas atrizes que defendem também sua personalidade, cada uma, dentro desse trabalho. Porque sobre a pele, ele foi um texto que você construiu, mas ele teve algumas modificações, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de dramaturgia sobre a pele e do contato com as atrizes. Olha, a sua pergunta é ótima. Sobre a pele, ele nasceu sobre vários estímulos, ele não nasceu por uma coisa específica. Primeiro, como eu já falei anteriormente, é muito instintivo a forma que eu escrevo. Então, a protagonista da peça se chama Sofia. Então, na peça, a gente narra a história dela, os últimos momentos de vida dela, encarcerada no manicômio, na fase da infância, juventude e maturidade, e o período atual, que é a velhice, que ela está presa no manicômio. Sofia, da vida real, foi uma amiga minha e sua também, que se formou com a gente pela Universidade Federal da Bahia e que infelizmente cometeu suicídio. Ela era bipolar, ela tinha bipolaridade e por razões diversas ou desconhecidas ou não ditas, ela morreu. Ela foi para a Alemanha ficar com a mãe, chegou lá, ela tomou uma dose muito alta de remédios e morreu. E o grupo, a gente era um grupo, depois da faculdade a gente acabou criando um grupo, e o grupo ficou muito abalado com isso, assim, eu fiquei muito tocado, aquilo ficou entalado na minha garganta, assim, durante um tempo, assim. Eu tenho uma dificuldade de aceitar a morte, eu tenho essa dificuldade como Fernando. Então, isso é interessante, muito texto meu tem essa ligação forte entre vida e morte, assim, eu tenho uma dificuldade, enfim, se eu for falar sobre a morte aqui em outro seminário, eu não aceito a morte, assim, eu tenho essa dificuldade mesmo. Então, a morte de Sofia, uma atriz que fez cenas comigo, durante uma cena de Macunaíma que a gente fazia, que me colocava para dormir, morreu, era muito duro engolir aquilo. E a forma que eu tenho de me expressar e de saudar a Sofia é escrevendo para ela e colocando a protagonista da peça com o nome dela, tão mais do que merecidamente. E o processo de Sobre a Pele, eu só tenho a agradecer muito às atrizes, todas as 4 atrizes, Jane Santa Cruz, Uela Cardoso, Lilith Marques e Ela Nascimento. Eu só tenho a agradecer a todas elas, assim, foi um processo de muito, eu sempre digo isso, foi um processo de muito carinho, assim. Eu escrevi o texto baseado naquilo que eu já estava pensando como diretor de primeira viagem para montar a peça, mas muita coisa realmente foi modificada, muita cena que eu tinha, por exemplo, um diálogo todo, um bifão todo, por exemplo, eu cortei e dei para 2 atrizes, então a gente criou 2 microcenas, então foi um processo também muito laboratorial dramaturgicamente, né? Claro que essa responsabilidade de fazer essa costura dramatúrgica foi minha, mas eu devo, e eu sempre digo isso a todas vocês, se não houvesse confiança e entrega, se não houvesse amor naquele processo, num processo que foi tão bonito, mas um processo que aconteceu
coisas tão duras no plano da realidade, como pessoas sendo assaltadas, inclusive eu, antes de chegar no ensaio, e ir fazer o ensaio, um processo sem grana, sem dinheiro, sem financiamento, e a gente topar eu digo isso, né, pelo coração de artista que a gente sempre deve ter, independente da grana, independente das dificuldades. Sobre a pele não seria tão bonito, tão belo e tão importante como eu acho que ele é, e como ele ainda merece ser. É um processo que cada uma, dentro das fases da Sofia, pôde contribuir com essa ficção a partir da sua realidade mesmo. Eu lembro a forma de dramaturgia também foi muito moldada de acordo com a forma como eu estava conduzindo e como eu recebia. Então, por exemplo, eu lembro que uma cena que eu acho muito bonita no espetáculo, são muito simples, e eu prezo também isso na minha dramaturgia por coisas raríssimas não tem, assim, que eu lembro agora. Textos meus que tenham cenários de 400 metros, andaimes de 200, não. É tudo, eu prezo pela coisa simples para que a informação chegue de forma simples, porque eu acho que a vida pode ser simples, entendeu? Eu acho que a gente aqui complica tudo, as coisas externas já são tão complicadas. Então, sobre a pele é uma lona no chão, 3 cortinas, 3 bacias e 4 atrizes. E uma árvore que cai em pétalas, assim, que Agamenon, que é o cenógrafo, fez. Só isso, e as 4 atrizes na arena da própria vida, do fim da vida de Sofia, assim. E a forma como eu dirigia vocês, como eu fui aprendendo a fazer isso com vocês, era a forma também quando eu chegava em casa e chorava e escrevia muitas cenas chorando, assim, muitas cenas chorando, porque eu me lembrava muito de Sofia, muito de Sofia. Se eu sou mediúnico, eu sou um bom mediúnico, assim, eu sou Chico Xavier perto de mim. Quem é Chico Xavier? Porque o que eu ouvia, as coisas que eu conseguia escrever, eu nunca digitava tão rápido como eu digitava escrevendo sobre a pele, porque era muito da emoção e da vontade de que aquilo desse certo, sabe? Eu escrevi sobre a pele depois que fiz o palco giratório, então eu também vim muito contaminado de muita coisa maravilhosa que eu vi pelos estados brasileiros. Então eu vim muito contaminado pelas conversas, pelos próprios seminários do Nata. Então eu vim muito assim, não, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu me senti um inútil, e a pior coisa que um ser humano pode se sentir, principalmente que é taurino, é se sentir inútil. Eu queria me sentir útil, eu digo, não, eu preciso fazer alguma coisa, depois de tudo isso que eu vi, depois de tudo que está acontecendo, eu sei escrever, eu sei escrever, eu vou botar isso aqui, Jane pode produzir, Jane pode estar em cena, eu preciso fazer alguma coisa que eu não possa ficar parado, criar dengue, né? Como o George Mascarenhas diz, criar uma zika, não posso deixar essa água parada, né? Acho que eu falei demais, desculpa. Oi, querido. Olha, eu gostaria de saber se seus textos, assim que você sai da emoção, né? Eu sei que você sente muita emoção, você deixa eles assim para que as gavetas primeiro conheçam eles, ou você vai aos poucos contando aos amigos? É engraçado, eu tenho uma língua muito grande. Eu tenho um defeito do meu... Olha, eu tenho um negócio assim que, se eu pudesse, eu saia falando, eu tenho um monte de peças. Se eu pudesse contar um monte aqui. Nossa, eu tenho um monte de peças, eu me sentia, nossa, né? Não, eu tenho algumas peças, assim, umas 8, que eu queria muito montar. Tenho muita vontade de montar. Mas eu tenho aprendido a guardar segredo. Porque, às vezes, minha mãe me diz isso insistentemente. Se você fala demais, o bolo sola e a coisa não acontece. E eu percebi que toda vez que eu conto muito o que eu estou escrevendo, eu chego em casa, repenso e já acho que não está dando certo. Porque quando eu conto, automaticamente eu quero ouvir o que a pessoa acha. Aí às vezes a pessoa diz uma coisa que diz, não é nada disso que eu estou pensando para escrever, tá ruim. Tá bem ruim, eu estou escrevendo, mas vai ficar lá, guardado, aí eu não escrevo. Então o que eu tenho aprendido? Também eu fiz 30 anos, a gente com pouco com a vida vai tomando algumas atitudes, né, novas. Eu tenho guardado mais segredo, assim, e tenho visto que está funcionando. Está funcionando porque aos pouquinhos, resultado disso, eu estou aqui com esse microfone na mão.
né? Porque Sobre a Pele poderia ser mais uma das peças que eu, por medo, por qualquer outra razão, não teria escrito, entendeu? Então, isso aqui também é resultado do sigilo, né? Eu estava vendo um documentário, nada a ver, gente, mas eu assisti muito documentário sobre disco voador, sobre as coisas, né, Discovery. Então, eu estava vendo um documentário sobre artes marciais. E uma das coisas fundamentais da arte marcial é você não escrever, não denunciar, não demonstrar para o seu oponente o golpe que você vai dar, porque senão ele vai automaticamente armar um contra-golpe. Aí eu fiquei assim, pô, que massa isso, legal, é uma coisa simples, mas é uma coisa para ser aplicada na própria vida como um todo. Se você abre o seu leque de todas as ideias que você tem, digamos, né, a concorrência vai chupar a sua ideia, vai lançar o produto primeiro e você vai ficar chupando o dedo. Como já aconteceu comigo, não vou citar o projeto, mas assim, eu fui idealizador do projeto, reuni as pessoas, reuni o elenco, escrevi o texto, chamei o diretor que nós em comunhão achamos que poderia dirigir, eu saí da peça, todo mundo fez, ganhou o prêmio e eu fiquei assim na plateia assistindo, ninguém nem falou em mim. Vou citar quem foi, claro, e somos amigos, e eu nunca vou dizer, o errado fui eu, que fui a pessoa. Eu também não pude ficar, não foi assim, as pessoas me tiraram, essa pessoa não presta. Eu não pude ficar no processo também, mas aquilo foi uma grande lição, né? Eu fico triste com as coisas, mas depois com o tempo, né, eu vou pôr aquilo, fique mais ligado, se você tiver suas ideias, saiba quem você vai chamar e a quem você vai mostrar. Prefira você guardar, eu tenho essa filosofia hoje, amanhã eu posso mudar. Prefira ficar com sua peça guardada 8 anos na gaveta e não mostrar para ninguém, só mostrar para a pessoa certa, do que ficar estabanado. Não, gente, não posso deixar isso aqui engavetado, vou mostrar logo, e mostrar para a pessoa errada e você ficar chupando o dedo. Fernando, nesse tempo de algumas retomadas, como o teatro, eu estou falando agora da nossa realidade aqui em Salvador. Nesse período de retomada dos teatros de grupo, os grupos de teatro, na verdade, estão se fortalecendo. Nesse período em que o próprio ator resolve escrever a dramaturgia que vai encenar, nesse período em que esses grupos, entre eles mesmos, resolvem o que compor de dramaturgia para seus espetáculos, o que sobra para o dramaturgo? No sentido daquele que não é nem ator, não é nem diretor, só escreve, né? Que você tem, na verdade são 2 perguntas. É uma reflexão sobre essa figura, porque você é ator e agora está se revolando na direção. Mas tem aquela figura que só quer escrever, o cara quer só escrever peça. Mas nessa realidade, se você pensar um pouco sobre isso, qual é a sua opinião? Como é que está a realidade dessa figura que compõe fazer teatral? E a outra coisa, você tem recebido encomenda? Você tem escrevido para fora? Tem feito texto para além das suas necessidades artísticas? Como é que está isso? Olha, a primeira pergunta é uma pergunta interessantíssima. Eu pensando agora, eu te respondo que a chave é se aliar aos grupos, porque o dramaturgo ele só existe, na minha opinião, só se consola, só fica firme quando a peça dele sai da gaveta e é montada, para as pessoas verem na boca dos atores, das atrizes, o que ele escreveu. Então, eu acho que a grande vertente para a pessoa que só é dramaturgo, se aliar aos grupos, buscar os grupos, que estão cada vez mais se fortalecendo. E eu acho isso ótimo. A outra pergunta foi se eu estou escrevendo para fora. Eu não estou escrevendo para fora, seria um privilégio, seria maravilhoso. Eu tenho uma dificuldade, que é uma dificuldade a ser vencida, que eu vencerei, a escrever. Já me pediram isso umas 2 vezes, escreva sobre não sei o quê. Eu tenho dificuldade, assim. Eu comecei, fiz o esqueleto do texto, mas eu tenho ainda essa dificuldade a ser vencida, mas seria um desafio animador. Ainda não recebi convites para escrever para fora, não, mas quero escrever também. Quando tiver lugar, tem lugar para tudo na Terra. Então, estou escrevendo. Fernando, para além de tudo que você falou até agora,
Para que você escreve? Eu escrevo para amar melhor, talvez, Eu escrevo para amar melhor. Acho que essa seria talvez uma resposta mais exata, não sendo não querendo trazer uma grande frase, nada disso, mas a missão do artista como um todo, assim, e aí falando já como dramaturgo, ator e diretor de primeira viagem, a missão do artista é trazer esperança, né? Eu acho que a grande missão dele, se é que existe essa missão, diante de tanto caos, de tanta dor, de tanta dificuldade, é a gente conseguir implantar na pessoa a esperança de que aquilo pode mudar, aquilo vai mudar, depende dele. Então eu escrevo hoje, talvez não, para amar melhor, para ser mais feliz. Porque muitas vezes eu me deparei com uma realidade difícil no meu bairro, particularmente. Eu sou morador de bairro periférico ainda. Então, eu me deparei com realidades muito duras de perder amigos muito próximos e a escrita me salvou. O fato de eu conseguir colocar aquilo, transformar aquilo em arte, em cena. Cena às vezes até que não foi para o palco, mas a cena que me satisfaz em eu colocar aquilo como obra de arte, que alguém possa fazer uma leitura, ou que eu mesmo possa ler e conseguir me emocionar com aquilo, me salvou. Sabe? Acho que é isso. Fernando, o Melanina é um espaço que assumidamente privilegia a escrita do dramaturgo negro brasileiro. E queria, em nome de toda a equipe, dizer que é um espaço que você, enquanto dramaturgo, pode experimentar, pode usar, pode trazer suas peças, seus textos, tirar da gaveta, colocar aqui nos debates, tacar a tapa, né? Porque as leituras e debates são uma loucura. A gente sabe que a escrita é uma forma de se expor, né? E a exposição hoje em dia, embora a gente tenha redes sociais, a gente sabe que as pessoas não estão se expondo verdadeiramente. E acho que a escrita, ela é uma prova concreta da nossa alma, assim. Então pode trazer todos os seus escritos e para esse espaço experimentar. Você já é um parceiro do projeto, mas acho que eu queria, em nome de toda a equipe, dizer que isso é verídico, isso é fato, está gravado no encontro com dramaturgos. Muito obrigado. Eu que agradeço e dizer que com um convite desse eu só tenho a usar e abusar das minhas gavetas daqui por diante. Obrigado, gente.